Jonas. Tudo bem, professor? Tudo como bom? É que tá? Tudo, me escuta direitinho? Tudo jóia. Ouço bem. Muito obrigado aí pelo aceite, né? Parceria aqui com o nosso simpósio. Já temos aqui algumas pessoas já te aguardando. Vou colocar também lá um aviso para o pessoal que vamos iniciar um pouquinho mais cedo, tá? Vou adicionar aqui Tá bom? a tua apresentação, tá ok? Tá? Eu estava Então, acompanhando pessoal, a palestra anterior para dar tudo certinho. sim, certinho. Só um minutinho. Então, pessoal, o Jonas Rafael Nicolai, ele é doutor em Educação e Novas Tecnologias pela Uninter, também tem mestrado no mesmo curso, né, em Educação e Novas Tecnologias também pela Uninter, pós-graduado em Controladoria pela Uniaselv, graduado em Pedagogia, Administração, e atualmente atua como diretor, né, de Educação na Universidade Unasp, não é isso, Jonas? Isso. E aí Mesmo, eu vou professor. deixar que ele possa complementar também mais informações sobre si e falar um pouquinho sobre o que ele vai nos apresentar hoje. Fique à vontade, Nicolas. Jonas, Boa perdão. noite, pessoal. Tranquilo, professor. Só um minutinho aqui. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com você aqui nessa noite para conversarmos um pouquinho sobre essa temática tão importante que é e eu estava acompanhando as nossas palestras hoje à tarde e a gente viu muita coisa boa sobre a inteligência artificial, sobre as oportunidades, as ferramentas, o que ela oferece para nós nesse momento de aprendizagem. E também quero agradecer ao professor João a oportunidade de estarmos aqui. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já sigo ele há bastante tempo nas redes sociais. Nós temos uma amiga grande em comum, que é a professora Luana Bush, que foi minha professora, minha orientadora no doutorado, quando estava na Uninter ali, e eu já acompanho já há algum tempo a trajetória do professor João, e ele vinha falando ali anteriormente sobre a questão das falas dele, dos vídeos e tudo mais, e eu tenho acompanhado bastante lá no canal do YouTube dele essas falas dele, essa paixão pela tecnologia. E quero dar algumas contribuições hoje, aqui nesse finalzinho de dia, início de noite, para poder ajudar você na questão da tecnologia, para nós crescermos juntos, para nós aprendermos juntos e para que você possa utilizar a tecnologia de uma maneira muito interessante ao seu favor. Hoje, a vida do professor ela é uma vida corrida, ela é uma vida com muitas dificuldades para alcançar, muitas ações para bater, muitas coisas para conseguir atender essa demanda. E a ideia é nós fazermos uma fala prática aqui. Nós vamos trazer alguns conceitos teóricos um pouquinho, uma fala um pouquinho mais teórica, mas depois que precisa para fazer esse embasamento, mas depois nós vamos na prática colocar a mão na massa para que você possa aprender um pouquinho, colocar isso em prática no seu dia a dia e na escola. E é interessante assim, eu sempre gosto de frisar e falar que o uso da tecnologia, você não pode ter o medo de errar. Você não pode ter aquela preocupação, não vai dar certo, não vai. Pessoal, se você não tentar, já deu errado. Então, a ideia é de você colocar a mão na massa, de você buscar alternativas dentro da tua realidade, talvez, poxa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu quero apresentar para você alternativas que nós temos no mercado hoje para você fazer com custo, sem custo, de acordo com a tua realidade, ferramentas pagas, ferramentas não pagas,
mas para que você consiga implementar aí na tua sala de aula, seja no ensino superior, seja na educação, ensino médio, educação infantil, ensino fundamental 2, na tua realidade como professor, para que você possa aproveitar bastante. E você pode botar ali, no decorrer que nós vamos falando, você pode colocar a sua dúvida no chat que eu vou acompanhando e a gente vai passando e vai aprendendo um pouquinho junto e vai crescendo nesse bate-papo. Primeiramente, eu queria trazer você uma reflexão. Nós vimos que nós temos... O nosso mundo mudou. Não que ele já não tivesse num processo de transição, mas ele, desde a pandemia, ele já acelerou essa transformação. E eu quero trazer algumas imagens para você que talvez você se identifique. Quantas crianças hoje pulam amarelinha? Muitas crianças não sabem, mas nem você bota essa brincadeira na frente dela, ela não tem. Eu, pela primeira vez, desde que minha filha nasceu, hoje ela tem 10 anos, nós temos oportunidade, estamos morando no interior de São Paulo hoje, aqui na cidade de Engenheiro Coelho, de morar numa casa. Ela sempre morou em apartamento. Então hoje ela pode correr, pode brincar, tem um pátio para brincar com a nossa cachorrinha, mas ela não teve. Mas muitas crianças não sabem o que é brincar de amarelinha, elas não sabem o que é brincar de... No Rio Grande do Sul, onde eu nasci, era chamado de esconde-esconde. Mas eu sei que tem pique-esconde, em outros lugares tem outra nomenclatura, mas hoje a criança está muito ligada aos meios digitais, a computador, a tablet, a celular, a ferramentas, mas a interação, a brincadeira, ela mudou. Hoje o nosso contexto que as crianças vivem, ela é diferente do que eu e você vivemos, muito provavelmente. Só que outras coisas mudaram também. Quantos não tomaram um quisuco no passado? Você tomava um saquinho, ele dava para 2 litros de água. Hoje você já nem encontra mais. Hoje refrigerante, bebidas, é um acesso muito maior do que se tinha no passado. Esse é um dos remédios, um complemento com maior efeito longínquo, porque você toma, no meu caso eu tomei quando era criança, o biotônico, e ele faz efeito até hoje. Nós temos a questão também do Sadol, que era um concorrente, então muita transformação foi acontecendo no próprio produto. Hoje ele tem sabores, 0 açúcar, uma transformação muito grande. O metiolate também se transformou. No passado, você não sabia se doía mais o machucado ou se doía mais usar o metiolate para curar a ferida. Hoje você coloca o metiolate numa ferida, não se sente mais nada, porque foi se evoluindo, foi tendo uma transformação muito grande. O que falar do melhoral infantil? Quando muitas vezes, quando não se tinha bala, não se tinha algum doce, corria o risco de você pegar o melhoral infantil, comer, porque ele era mais docinho para você no seu dia a dia, para complementar ali. Hoje não se tem mais, os medicamentos mudaram, o cuidado com a saúde mudou, as ferramentas mudaram. Essa eu tive uma grande surpresa alguns dias atrás, que ela voltou ao mercado, que é o chocolate surpresa, sempre via com uma foto de um animal, a Nestlé trouxe de volta. E era uma alegria no passado quando se tinha isso. Então nós vemos que no decorrer dos anos, no decorrer da nossa vida, as transformações elas vieram surgindo. Há 30 anos atrás, um símbolo de status de carro era um Monza, 4 portas, 2.0, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, para você sair com a sua família. Quem tinha um carro desses era um espetáculo. Hoje em dia nós temos um sedã médio, um Corolla, que tem esses e muitos outros recursos que vieram sendo transformados e não tem mais a variedade, as opções de carro aumentaram de uma forma muito grande. E que falar dessa transformação? Quando você tinha o celular, o Motorola, que você ligava, você pagava para ligar, você pagava para receber, e eu ainda gosto de brincar que você pagava por fisioterapeuta, porque você botava ele na cintura com uma capinha que botava no cinto,
você andava meio inclinado para o lado ainda no decorrer do peso. Ele foi substituído por um iPhone, pelo Samsung Galaxy, por qualquer outro celular que você faz muitas vezes N outras coisas do que ligar. Você lembra a última vez que você fez uma ligação pela linha telefônica do seu celular, que você não usou o WhatsApp, ou que você não mandou uma mensagem de áudio, que você não mandou outra, usou ele como recurso? Hoje você faz N coisas, paga conta, faz compra, vai ao mercado, compra roupa, tudo na tua mão. Então, com todas essas transformações, nós não temos como pensar em avaliação da mesma forma como eu e você fizemos as nossas avaliações quando nós estávamos na época escolar. Mas tem uma outra transformação que nós passamos, que talvez os nossos alunos nunca tenham a oportunidade de ter, que é mandar uma carta. Qual foi a última vez que você mandou uma carta? Não que você recebeu, que hoje a gente recebe principalmente as cobranças, né? Mas nem as cobranças mais quase chegam pelo correio, elas chegam por e-mail ou no aplicativo da operadora, alguma coisa assim para você pagar. Mas qual a última vez que você teve o prazer de escrever uma carta, mandar para alguém, esperar 20 dias, 30 dias para voltar, para chegar, mais 20, 30 dias para receber a resposta? Nós estamos vivendo num mundo de constante transformação. Nós temos o WhatsApp que nos conecta de uma maneira... Não sei se nós nunca tivemos uma forma de conexão tão rápida, de uma fala tão rápida, aonde tem influenciado a nossa vida, porque se nós não respondermos o WhatsApp, as pessoas esperam que nós respondemos de hoje para hoje, sem paciência, atendendo às demandas, e esse é um assunto que nós poderíamos conversar muito tempo sobre isso fora, mas as transformações elas mudaram nos últimos 30, 40 anos. Para você ver como a tecnologia aumentou. A Sandra colocou ali a minha pasta com a coleção de papel de carta, Sandra. Agora você mostrou o sentimento raiz mesmo, porque eu me lembro na escola, ainda tinha aquele joguinho que você usava o caderno, escrevia e ia escrevendo as colunas, mas a coleção de papel de carta era muito grande, as trocas de papel de carta, comprar, levar, é muito grande. E para você ver como isso tem acelerado essa transformação, você vai ver ali a Netflix em 99, ela demorou 3 anos e meio para ter 1 milhão de usuários. O Facebook demorou 10 meses em 2004. E lembrando que você ainda tinha ali que pedir um convite, você não entrava no Facebook automaticamente, não era como hoje, se você só se cadastra, você tinha que ter alguém para te indicar, para te convidar para estar no Facebook com você. E o Threads, em 2023, ele demorou 1 hora para ter 1 milhão de usuários. Para você ver como a tecnologia, com o passar dos anos, ela vem ampliando, o acesso é muito grande, a exposição à internet, o acesso das pessoas se comunicando sem internet. Hoje a grande preocupação do pessoal em muitos lugares não é a falta de luz, a falta de água, é se tem conexão à internet ou não, porque tudo trava. Os serviços hoje de tecnologia, de comunicação, travam de uma maneira muito grande. E uma contribuição que o Elvis falou ali, assim, falar em fitas, DVDs, CDs, mudou muito. O pessoal, antes você fazia apresentação, você chegava lá, vou comprar um CD, vou comprar um DVD, uma fita de vídeo, cassete, e aqui eu quero abrir um parênteses, eu tinha um sonho na minha aposentadoria. Faltam uns anos ainda, mas desde mais novo, eu tinha um plano de vida que a tecnologia acabou com ele. O meu sonho era me aposentar e abrir uma videolocadora para alocar, para poder assistir os filmes assim que saiu em vídeo e para ter a aposentadoria de chegar ali, alugar a fita de vídeo, assistir. Claro que o pessoal tinha que entregar rebobinado, né? Se você não entregasse rebobinado, você pagava multa nisso. Hoje você não tem. Vocês têm o streamer,
você tem as plataformas de músicas digitais, você pode ver que a transformação, a gente muitas vezes não se dá conta de como ela acontece de uma maneira muito rápida. E algumas coisas que nós usávamos até pouco tempo atrás, nós não usamos mais, nós nos adaptamos para uma outra realidade. Só que isso na escola, quais foram as mudanças que aconteceram na sala de aula nos últimos 30 anos? Por que eu trouxe essa introdução para a gente ver? Porque nós vimos que muitas transformações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aconteceram. Só que na nossa sala de aula pode ter melhorado o mobiliário, pode ter melhorado o quadro, talvez não é um quadro verde, é um quadro de fórmica, é um quadro de vidro, dependendo da sua realidade, em qual sistema de ensino você trabalha, tem mais estrutura ou tem menos estrutura. Mas quando nós paramos para pensar na nossa estrutura de sala de aula, as salas, a grande maioria das nossas escolas trabalham da mesma forma. Os alunos olhando um para a nuca do outro, o professor falando, os alunos escutando, e isso se repete ano após ano. Na pandemia, nós tivemos uma mudança, aonde, de um dia para outro, nós tivemos que sair da sala de aula e ir para o online, ir para o digital. Só que agora nós voltamos para a sala de aula e toda aquela evolução que nós tivemos, em sua grande parte, ela voltou para antes da pandemia. Professores sofreram, foram tempos pesados, foram tempos difíceis. Hoje eu trabalho no ensino superior, mas naquela época eu trabalhava na educação básica. Então foram 2 anos muito pesados e nós vamos ter um reflexo da formação das nossas crianças, isso por muito tempo, a defasagem que se aconteceu. Mas nós tivemos evolução, mas nós retroagimos. E quando nós paramos e pensamos em avaliação, ainda essa imagem aqui me choca muito, ainda quando nós estamos lá na escola e pensamos em avaliar o nosso aluno. Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Você já parou para pensar que talvez você esteja avaliando o seu aluno da mesma forma que essa imagem nos retrata? Nós temos hoje uma série de opções, uma série de ferramentas, mas nós também temos uma série de necessidades na escola da personalização da avaliação, que é muito grande, que ela transformou. Hoje os nossos alunos têm dificuldade de concentração, têm dificuldade de ficar muito tempo assistindo aulas expositivas, e isso tem dificuldade de interpretação de texto, tem dificuldades de parar e analisar. Só que toda essa evolução que aconteceu, essas transformações em sala de aula, muitas vezes, eu não vou generalizar, porque nós sabemos que tem professores que buscam, escolas que buscam fazer uma personalização da avaliação, mas, via de regra, é um ensino tradicional que nós temos até hoje, mesmo passando do período de avaliação. E qual que é a ideia do nosso minicurso? É trazer algumas opções que possa te ajudar como professor, coordenadora, diretor, que talvez esteja aqui nos assistindo, que você consiga ver ferramentas para botar a mão na prática e para ajudar a avaliação dos seus alunos, para ter uma aprendizagem melhor, porque hoje eles têm como relacionamento a ferramenta que é o celular muito forte na vida deles. E muitas vezes a gente não usa a tecnologia de uma maneira saudável e conectada dentro da realidade que nós precisamos impactar a vida dos nossos alunos. Então, eu quero trabalhar, para nós avançarmos com a IA, nós precisamos entender alguns conceitos antes. E o primeiro que eu queria trazer para vocês é o conceito de metodologias ativas, que são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa por meio de problemas, situações reais, realizando tarefas que estimulem a pensar além, a ter iniciativa, a debaterem, tornando-se responsáveis pela construção do conhecimento.
E aqui vem talvez o nosso grande desafio. Você, professor, se quiser colocar aí no chat, hoje nós temos uma dificuldade grande sobre fazer com que os nossos alunos pensem. Parece que eles têm dificuldade de querer pensar, de fazer o cérebro funcionar, de colocar a mão na massa. E o nosso grande desafio, e as metodologias ativas vêm para dar esse impulsionamento, é para que a gente estimule eles a pensarem, a trazer problemas, situações reais, a que eles tenham a iniciativa para debater, para que eles puxem o comando da sua aprendizagem, para que eles vão pesquisar, para que eles vão buscar alternativas, dificuldades e coisas que eles tenham, para que eles se tornem o protagonista da aprendizagem deles, que é um desafio muito grande. E as metodologias ativas, ela tem como esse objetivo. E eu vou colocar uma lista aqui, nós não vamos conversar sobre todas, senão nós iríamos muito tempo aqui falando sobre isso. Mas eu queria que você colocasse aí no chat quais dessas metodologias ativas você usa. E para fechar um trio com a IA, eu quero falar um pouquinho para você sobre a gamificação e a sala de aula invertida. Nós temos a aprendizagem baseada por projetos, aprendizagem baseada em problemas, cultura maker, design thinking, rotação por estações de aprendizagem, aprendizagem por pares e várias outras. Mas nós conseguimos fazer um tripé muito legal com a gamificação, a sala de aula divertida e a utilização da inteligência artificial para que a gente consiga avançar e aprender. E o que é a gamificação? É a utilização de dinâmica e mecanismos de jogos para engajar os alunos, promover uma reflexão e estimulá-lo a solucionar problemas e desafios. Essa estratégia utiliza elementos de competição, recompensa, desafio, narrativas envolventes, feedbacks imediatos para motivar o aluno, os estudantes. E aqui eu gosto de lembrar muito, na minha infância, e até hoje, vira e mexe, a gente joga algum tipo de joguinho eletrônico, que é o tratamento do erro. Hoje, os nossos alunos, quando jogam, eles erram e eles não são punidos, eles não veem o erro como uma punição. Quando ele não consegue passar uma fase, quando vê ele um desafio muito grande, ele sente que poxa, eu não consegui dessa forma, eu vou buscar de outra forma para conseguir alcançar aquele desafio, passar daquela fase. Só que na sala de aula, na escola, quando ele erra, ele é punido com a nota baixa. E essa é uma outra discussão que nós podemos avançar horas e horas sobre avaliação, sobre qual o objetivo da avaliação, qual que é... muitas vezes a gente trata a avaliação como um acerto de conta com os nossos alunos, mas esse não é o objetivo hoje, mas a gamificação é o uso dos elementos de jogos, de games para motivar os alunos. Sendo que hoje, no nosso mundo, 1,2 bilhões de pessoas jogam, 700 milhões dessas pessoas jogam online, isso representa quase 44% da população, e se você for ver aí no seu celular, muito provavelmente você tem algum jogo aí disponível que você joga nos momentos para relaxar, ou para se descontrair, ou quando estiver numa fila, ou quando tiver alguma coisa. E os conceitos podem ser entendidos por todos. E um outro conceito que eu gosto muito, que foi popularizado por Bergamos e Sans, que são dois professores norte-americanos, que é o conceito de sala de aula invertida. Que você estimula o aluno a ter esse protagonismo e ele ajuda muito você na sala de aula quando você, ao invés de ficar ali como quase um palestrante, um orador, passando 20, 30, 40 minutos dando uma aula expositiva, você inverte esse papel. Porque você, com a sala de aula invertida, você passa o material para o aluno, seja uma apresentação, seja um PDF, seja um vídeo, seja esse material, para que ele estude em casa antes, que ele venha para a sala de aula com as suas dúvidas,
Daí você pode trabalhar em grupos, você pode dar uma assistência ao aluno, você pode discutir, e aí entra, e nós vamos ver ali mais para frente a questão da gamificação como um apoio para você fazer isso com a IA e com outros softwares, para que você possa fazer com que o seu aluno se engaje mais. Ele assume o papel de protagonista dele. Porque hoje ele senta ali, muitas vezes com um capuz, fica ali, você fala, você pergunta, alguém tem alguma dúvida? Ninguém levanta a mão, ninguém participa. Daí você vai dizer, poxa, Jonas, eu já tentei utilizar a sala de aula invertida e meus alunos não compraram a ideia. Pessoal, não é a nossa cultura como latinos, ela não é de ter uma questão de uma autoaprendizagem, de nós buscarmos, tem um termo bonito hoje, que é o lifelong learning, que você vai ficar estudando no decorrer da sua vida, e é um desafio, mas nós temos que, grão por grão, passinho por passinho, ir colocando isso na vida dos nossos alunos, que eles são os protagonistas, que eles têm que buscar a aprendizagem, só um minutinho, da melhor forma para a vida deles e aonde eles vão alcançar isso. E agora nós vemos com a IA, e a IA generativa, que eu vou passar bem rápido os conceitos, que não é esse o nosso objetivo, e nós já vimos e vamos ver a parte técnica da IA muito forte, mas a IA generativa é o tipo da IA que cria novos conteúdos como textos, imagens, vídeo, códigos, com dados pré-existentes. Então ela pode ser usada em todas as áreas da nossa vida, e eu gosto muito de pensar na IA como um assistente pessoal meu, e nós vamos ver mais para frente as opções que a gente pode trabalhar isso, porque ela é uma ferramenta poderosa para automatizar tarefas criativas e explorar novas possibilidades em diferentes campos. Como ela funciona? Ela pega com modelos treinados em grandes volumes de dados para aprender e criar novos conteúdos, como imagens, textos, músicas. Ela usa redes neurais avançadas, como transformadores, etc. E ela gera resultados com base num comando específico. E aqui é uma palavrinha, se você já não trouxe ela para o teu cotidiano, você tem que trazer ela agora, que é o prompt, que é o comando, que é o que você vai pedir, como você vai conversar com a IA na sua prática. E essa tecnologia, ela combina para aprendizado profundo, processamento avançado, possibilitando criações de soluções inovadoras em diversas áreas. E aqui é o interessante, até alguns anos atrás, para você criar uma imagem, para você criar um vídeo, para você fazer uma pesquisa, você tinha que ter um conhecimento mais avançado em tecnologia. Hoje, você ainda não precisa mais pegar e fazer isso. Você, com a IA, ela te ajuda muito nessa questão. E aí é o segredo para que a gente possa avançar nisso. E você já pensou em usar inteligência artificial para criar aulas, atividades, avaliações que realmente engajem o seu aluno? E quando nós vamos colocar a IA na prática, e muitas vezes nós temos que pensar nessa transformação, refletir de uma maneira bem especial, e ao adotar a inteligência artificial na prática docente, você se desafia a pensar de uma forma criativa. Você muda a forma de fazer as perguntas. Você cria uma narrativa envolvente, alinhada com o interesse dos alunos, com jogos, filmes que gostam, parece ser fundamental. Você traz a IA para a sua realidade, para a realidade do seu aluno. E a IA é uma ferramenta poderosa, mas é o professor que inspira, que orienta, que dá o significado à vida. E aqui você, professor, pode ficar tranquilo, que a IA não vai substituir o professor, mas o professor que souber utilizá-la
potencializará o impacto no desenvolvimento dos seus alunos. E aqui nós já vimos, assim, no decorrer da minha e da tua caminhada, o computador vai substituir o professor, isso vai substituir, aquilo vai substituir, não vai ter. Pessoal, não tem. O professor é a pessoa que transforma, que vai estar ali motivando o seu aluno. O seu aluno. Quem que é o professor que te marcou a tua vida? Muitas vezes você não lembra os conceitos teóricos, mas você lembra que o professor que te ajudou, que te empolgou, que te motivou, que te incentivou. E, pessoal, a IA, ela não vai te substituir, mas nós temos que aprender a utilizar para potencializar o impacto na vida e na aprendizagem dos nossos alunos. E até também para te ajudar, como professor, a otimizar o teu tempo para te ajudar na tua vida. Isso nós vamos conversar mais adiante na palestra do dia 25, para que você possa utilizar ela como uma ferramenta e ela, como professor, ela te ajuda de uma maneira muito grande. E nós vamos ver algumas agora que ela pode te ajudar. Eu trouxe alguns chatbots para a gente ver, e você pode ver, nós temos o Gemini, que é da Google, e a Gemini, é para quem é estudante de ensino superior, ela lançou agora, nos últimos dias, 15 meses de acesso à versão Pro gratuita. Então, se você tem um e-mail institucional da tua universidade, da escola onde você trabalha, você tem essa opção. Depois ela começa a cobrar ali a R$89 por mês, mas durante 15 meses você tem esse acesso gratuito à versão Pro. E eu não sei se você já tem visto esses videozinhos que tem sido feito agora na internet, no YouTube, Instagram, TikTok. Tem alguns que são bíblicos, tem um que são de casal de pessoas mais idosas, de muitas brincadeiras e tudo mais. É tudo feito no Gemini, na sua versão de edição de vídeos, e você cria vídeos até de 8 segundos, só com o prompt. Você pede, dá as características do que você quer e ele faz. Mas é uma versão paga. Nós temos o Cloud, que é uma outra IA muito boa, que ela não tem custo, que ela te ajuda muito para que você possa avançar, para que você possa utilizar ela. Nós temos a Copilot, que é da Microsoft, que já tem no pacote do Office 365, ou você pode fazer ela também assinatura. E nós temos uma que eu não sou patrocinado por ela e não recebo nada, mas eu gosto muito, que é a Maritaca AI. A Maritaca é uma inteligência artificial brasileira, sem custo, que você pode utilizar no seu dia a dia. E o agente dela é o Sabiá, que você pode utilizar ela na tua realidade. Então, nós temos IAs pagas, IA que você não precisa gastar nada para utilizar, e nós temos aquela que eu brinco que é o que deu o nome foi o precursor dessa expansão, que é o ChatGPT, que é o Homo, que é a Maisena, que é a que deu o nome para a utilização da IA, que foi a primeira que foi, que ela tem a sua versão gratuita, tem a sua versão paga, que você pode estar usando, e o ChatGPT, ela tem uma questão que você pode cadastrar as personas, aonde você pode assumir o papel a hora que você estiver usando a IA, você usa, e depois eu vou mostrar ali no chat as personas que eu utilizo para estar usando ali dentro da realidade das atividades que eu desenvolvo, que você consegue localizar ela e pedir como que ela atue conforme a realidade da pessoa e do trabalho que você está fazendo. Nós temos a DeepSeek, que ela é uma IA que entrou no mercado agora há pouquinho tempo, e no início do ano ela fez uma disrupção no mercado da IA, que quando ela foi lançada, ela fez a NVIDIA, que é a produtora de placas e de processadores mundial, acho que é a maior empresa mundial hoje, ela fez ela perder em torno de 6 vezes o valor de mercado dela quando a DeepSeek foi lançada.
Mas, Jonas, como que uma inteligência artificial teve um impacto tão grande na vida do Vale do Silício que muitas empresas perderam muito valor de mercado, perderam muito dinheiro? Porque ela, com um algoritmo mais otimizado, ela utilizava menos processamento para entregar mais do que o chat GPT, que gastou milhões de dólares para ser desenvolvido, e ela é a DeepSeek que entra no mercado. E ela, para você precisar entrar na versão paga, ela ainda vai longe para você utilizar, porque os tokens que você tem, ela é muito grande. E nós temos a última que eu vou trazer para vocês aqui, é a Qwen 2, que é uma inteligência artificial que pertence ao site Alibaba, que ela também é de graça. Para você partir para a versão paga, você precisa utilizar muitos tokens, você precisa colocar muita coisa na massa para você chegar lá e precisar utilizar ela. Então, com essas ferramentas que a gente viu aqui, você pode trabalhar sem custo, sem despesa. Eu não vou utilizar a inteligência artificial porque, poxa, para mim fica pesado utilizar. Pessoal, e é pesado, em alguns contextos é pesado mesmo, mas nós temos opções para que você consiga utilizar sem o custo. Então você não tem a desculpa para você não, eu não vou conseguir por causa do dinheiro. Então você tem ferramentas de qualidade, e eu digo que nós temos mais algumas entrando no mercado para que você possa utilizar. Nós temos a Manus também, que é uma inteligência artificial com um poder de processamento incrível. Daí você vai me dizer, Jonas, qual eu utilizo? Pessoal, aqui você mais se adaptar e aqui você tiver de acordo com as suas necessidades. É a mesma coisa que eu estar conversando aqui com o André, com a Cristiane, com a Josi, com a Ana Paula, com o Marcos, com a Roseli, sobre o mesmo tema, sobre o Elvis, a Sandra, a Graziele. Nós estarmos conversando e nós sabemos a resposta ali na frente, mas cada um, de acordo com as suas características, de acordo com a sua vivência, vai chegar num resultado igual, mas com caminhos diferentes, com formas de algoritmos diferentes, com formas de processamentos diferentes, mas nós vamos chegar na resposta. E você pode ver isso e você pode colocar na prática, mas você pode utilizar. Então, nós não temos desculpa para não utilizar as ferramentas de inteligência artificial. E tem uma que eu gosto bastante, que não é o assunto de hoje, mas eu não podia deixar aqui de trazer para você, como professor, para você poder fazer a sua vida um pouco melhor, que é o Gama PP, que é uma inteligência artificial para criação de slides, apresentações, e-books. Se você quiser, depende da tua área de atuação, eu quero escrever um e-book sobre um material. Você grava os PowerPoint, os slides, você escreve o texto, ele cria a apresentação, já usa imagens de inteligência artificial, já vai criando para você ali, já entrega tanto o teu e-book, ou entrega a tua apresentação, ou ele entrega uma atualização que teve recente aí, alguns dias atrás, ele faz um material até para você postar nas redes sociais, da maneira como que você quiser, ou no feed, ou no story, ele entrega o material para você. Então, é uma ferramenta muito legal para você utilizar como professor ou como a área de atuação que você tem, vai trabalhar muito. E lembra que eu falei dos prompts, que é a ideia que você baseia na forma com que você vai estar utilizando a inteligência artificial, como você usa lá no prompt, a hora que você for digitar. Então, nós temos um acróstico que ele nos ajuda, que é o Claro, que é um método para criar prompts eficientes que transformam ideias em resultados incríveis. Para que você siga um padrão, para que você consiga escrever o prompt e você dá o comando exato e você vai criando, vai conversando de acordo com a IA que você escolher. Então, o C, que é o C de contexto, que é a base sobre a qual a tarefa ou a pergunta será construída. Então, você tem que criar um contexto para que a IA entenda o que você está querendo.
a linguagem, que ela envolve escolhas de palavras e o tom utilizado para formular o prompt. Você, como professor, você vai formular um prompt para que você escreva, para que você fale, para que você vá desenvolvendo, seja para alunos do ensino médio é um tom, para os alunos da educação infantil é outro, para o ensino superior é outro, para utilizar para o comunicado para os pais é outro. O alvo, o público específico para qual o prompt se destina, a relevância, como assim, trata da conexão entre o prompt com os interesses e as necessidades que impactam o teu público-alvo, e o objetivo, que é o seu propósito final do prompt. Dentro desse contexto, você pode criar os seus prompts para você começar a trabalhar. Então, nós vimos metodologias ativas, gamificação, sala de aula invertida, o que é IA. Nós vimos algumas ferramentas de IA que nós podemos utilizar por nosso dia a dia, inclusive o Gama PP, que é de apresentações. E agora eu quero mostrar para vocês uma outra IA, que talvez você conheça ou não, que ela é específica para professores. E depois, quando nós começarmos a parte prática, eu quero trazer ela um pouquinho para você. Nós vamos passar uma série de ferramentas que você pode utilizar na sua sala de aula. Então, nós vimos essa parte teórica, as ferramentas. Vamos ver agora mais algumas ferramentas de IA, mais algumas ferramentas que você vai poder utilizar. E depois nós vamos colocar a mão na massa para que essas oportunidades elas comecem e a gente comece a avançar com elas. Então, a primeira que eu quero trazer para vocês é a Teach. Não sei se você já utilizou a Teach, coloca aí no chat e diz assim, sim, eu já conheço, ou não utilizei, é a primeira vez que eu vejo falar, depois nós vamos ver um pouquinho mais dela na prática. Ela é uma ferramenta voltada para professores. Ela praticamente junta o que todas as outras, a Cristiane colocou que sim, a Patrícia colocou que sim, ela amplia as opções que você, como professor, tem para utilizar, criação de jogos, criação de uma série de coisas, a gente vai mexer. A Roseli disse que não conseguiu ir adiante. Roseli, nós vamos colocar a mão na massa e vamos criar um plano de aula ou uma avaliação com ela ali. Pessoal, vale a pena. Você que é professor de educação infantil ao ensino médio, a Teach, ela te dá nem sei explicar, de inúmeras opções de ferramentas para auxiliar a tua vida, e nós vamos trabalhar com ela daqui a um pouquinho. Nós temos, talvez, um outro aplicativo, não sei se você já usou, mas lá no início eu falei para vocês que nós íamos trazer soluções pagas, soluções gratuitas, soluções com utilização da internet, e essa é uma solução, o Picklers, que ele é um aplicativo que você consegue utilizar ele sem seus alunos utilizarem dispositivos na sala de aula. Jonas, mas, poxa, falar em tecnologia, a gente não utilizar. Pessoal, sim, o Picklers, eu não trouxe aqui, mas você consegue baixar lá no site. Ele usa QR Codes para você fazer a verificação da aprendizagem do seu aluno. O aluno, em vez de usar pelo computador, ele vai pegar um QR Code, daí você pode imprimir. Eu imprimi os meus e plastifiquei. Você e o aluno, você joga a pergunta no telão, no projetor, na tua sala de aula, ou na TV, aonde você tiver, e ele vai pegar, você vai passar o seu celular e você vai corrigindo a avaliação dos seus alunos. O QR Code ele tem 4 lados, A, B, C e D, e de acordo com o que aparece a pergunta, o aluno vai levantando o QR Code de acordo com o que ele acha a resposta certa. Você vai perguntar assim, Jonas, mas ele não vai colar a minha pergunta, a minha resposta do coleguinha?
Pessoal, cada um dos QR Codes são diferentes. E o legal do Picklers, e de acordo com outras ferramentas também, você consegue criar turmas com os nomes dos seus alunos, ou só o número de chamada. Então, você vai pegar o QR Code, ele é numerado, e você vai dar o QR Code por número para cada um dos seus alunos, e quando você cria avaliação, você corrige pelo Picklers, e ele já te dá a resposta na hora. Ali, quando você vai passando o celular, ele já vai mostrando verdinho ou vermelho quem acertou e quem errou. E ele já te dá a resposta da tua avaliação e você já consegue fazer uma análise dos seus alunos, aqueles que, a minha turma, 80% acertou essa questão. Poxa, mas essa 30% acertou a minha questão. É alguma coisa que eu tenho que parar para ver. Então, o Picklers foi uma das primeiras ferramentas que eu utilizei, isso já lá um pouquinho antes do início do mestrado. E, pessoal, ela se torna atual e ela é muito legal para utilizar de acordo com uma realidade onde você não tem computadores disponíveis, aonde você não tem informações. A sua escola talvez tenha um computador na sala, ou você leve o seu notebook, ou tenha um projetor, uma televisão. O Picklers, ele te ajuda a fazer a gamificação com os seus alunos e usar os dispositivos para avançar nessa questão. Tem o Kahoot, que talvez seja um dos mais conhecidos, e é uma ferramenta onde você cria jogos para os seus alunos, e o Kahoot tem uma funcionalidade que ela é pouco usada, mas ela é muito legal, que é para os alunos fazerem tarefa de casa. Você pode pegar e colocar o Kahoot, você cria atividade, você coloca como tarefa de casa e você manda para os seus alunos o link pelas plataformas ou dá à disposição para ele, e ele tem até tal dia, tal horário que você configura para ele fazer aquela questão. Então, hoje, o tema de casa, a tarefa, ela já não precisa mais ser como era antes. Ela pode ser utilizada com o Kahoot. E eu vou trazer uma série de ferramentas para você utilizar, porque muitos deles têm a versão paga que ela te limita na versão gratuita. Então, você faz um pouco em uma, você faz um pouquinho na outra, e você vai procurando alternativas que hoje existem muitas para você utilizar. E você vai dizer assim, poxa, Jonas, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso, e pesquisar, e testar, e fazer isso, aquilo. Pessoal, um conselho, e fica uma dica de quem já fez isso, a partir do momento que você acha as suas ferramentas e você começa a utilizar, você vai ver que a tua vida docente ela é transformada, porque o teu tempo irá ser otimizado de uma maneira tremenda você utilizando as ferramentas. Então, tem o Kahoot, tem uma outra que é o Wordwall, que é uma plataforma que permite criação de atividades, jogos interativos, ferramenta para criar atividades personalizadas, gamificadas para a sala de aula, podendo ser utilizada de forma presencial ou remota. Pode ser utilizado como criação de jogos, questionários, competição, jogos de palavra. São uma série de ferramentas dentro de uma só que você pode utilizar na tua sala de aula. Esta eu gosto bastante também, que é o Padlet, que ela é uma ferramenta digital que permite a criação de murais virtuais colaborativos e é possível utilizá-las para organizar a rotina de trabalho, estudos, projetos. Mas o que você pode fazer com o Padlet? Pensa lá na sala de aula invertida, gamificação. Você mandou um texto para os alunos, ou um vídeo, um PowerPoint, uma apresentação, um PDF, daí você criou um Padlet, um mural, onde você botou a pergunta a ser respondida e cada um dos seus alunos vem trabalhando, utilizando, construindo de acordo com a leitura que eles vão fazendo. E vocês vão criando, crescendo, desenvolvendo esse mural virtual com a presença e atualização deles. É uma ferramenta muito legal para a construção de saberes coletivos, para que você possa usar na sua sala de aula. Você tem o WordClap, que são sistemas de perguntas também, que lhe permite a interagir com seus alunos com tablet, smartphone, computador. E ele tem, pessoal, mais de 20 ferramentas para criar questionários de vários tipos,
para você preencher nuvens de palavras, preenchimento de espaços, de acordo com a tua realidade do que você achar mais interessante. Tem o Socrative também é já bem consolidado no mercado para você criar esses questionários, avaliações online. E o Socrative, ele é interessante porque ele tem 2 aplicativos. Ele tem um para o aluno e tem um para o professor, aonde o professor cria no dele e exporta, o aluno tem o acesso a dele para estar utilizando lá também. Ela é muito legal, tem questão de corrida com os alunos, de questionário, de questões. É uma série de opções para que você possa aprender, para que você possa desenvolver. E nós temos o Quizzes, que ela é muito parecida com o Kahoots, que você pode criar questões, pode criar atividades, pode criar uma série de opções com isso. Então, pessoal, trouxe uma série de informações, o professor João já falou ali que vai ficar gravada para a gente ter o acesso. Quero uma ferramenta para isso, quero para aquilo outro, para que você consiga ter essa ação e essa ferramenta para você estar utilizando. E nós vamos agora começar a colocar a mão na massa. Vamos para a parte prática. Então, eu trouxe um exemplo de prompt bem simples e nós vamos fazer ele na prática para que a gente possa estar utilizando. Olha só, eu vou pegar um PDF ali depois e vamos estar trabalhando. E ali, para que você, como professor, comece a ver as realidades, as opções para colocar na prática. Eu botei assim: realize um resumo detalhado do arquivo anexado, dividindo o conteúdo em 10 slides didáticos e envolventes. Pronto para uma palestra, pode ser uma aula destinada a professores que participam do mini curso sobre IA de avaliação da aprendizagem, com uma abordagem carismática, clara e expositiva do conteúdo. Além disso, crie 5 questões de múltiplas escolhas, questões dissertativas com respostas focada no conteúdo do arquivo escolhido, garantindo que as atividades propostas estimulem tanto o conhecimento teórico quanto a reflexão dos nossos professores. Beleza, tem esse prompt, agora nós vamos colocar a mão colocar a prática e vamos ver como funciona propriamente dito a utilização da IA no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Agora, deixa eu só colocar aqui, nesta janela. Deixa eu ver se ela vai subir. Deixa eu só tentar de novo, professor, compartilhar tela. Aqui. Professor João, o senhor consegue subir ela para mim para a apresentação, que eu acho que eu não consigo? Enquanto o professor João consegue ver ali para ela aparecer para a gente, pessoal, você pode estar utilizando ali as várias ferramentas para que a gente consiga avançar e ir chegando, pode ir crescendo, pode tendo as opções ali para você estar utilizando. Veja, coloque aí na sua tela, no seu computador, já vai vendo as opções e vai testando as IAs para que você consiga pegar e ver qual se adapta na tua realidade. Professor João, eu não estou conseguindo jogar a minha tela de novo para a apresentação. Você consegue autorizar ali para que ela suba para a gente? Professor João. Pessoal, então, enquanto o professor João vai vendo isso para a gente,
Vamos aqui no chat. Vai lá e escreve para mim. Qual inteligência artificial você usa? Qual ferramenta dessas de inteligência artificial você tem usado no seu dia a dia, que você tem colocado na sua prática docente, que você tem andado ali no seu dia a dia? O que você tem utilizado? Eu vou compartilhar, eu só estou tentando compartilhar a minha tela aqui, Adriana, e eu não tenho conseguido, porque como eu descompartilhei, eu preciso jogar ali de novo e eu preciso da autorização do professor João para colocar ali como mediador da tela. Eu vou tentar tirar de novo aqui e vou tentar subir novamente para ver se a gente consegue subir ali no compartilhamento da tela ou da janela para que a gente vá. Não, eu preciso... Na tela está aparecendo só a minha fala e eu preciso que o professor João consiga colocar ali para a gente essa parte. O prompt eu posso colocar sim, Adriano. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no chat. Deixa eu só colocar aqui no meu computador e eu já consigo jogar para você ali. Deixa eu só botar aqui no chat para o professor João compartilhar a tela. Ali, agora. Professor João, eu não estou conseguindo subir a tela da compartilhamento ali. Aí. Obrigado, professor João. Pessoal, aqui, ó, colei o prompt aqui. Ó, eu uso o chat GPT. Aqui você pode estar vendo na tela. Se lembra que eu falei sobre personas para a gente estar utilizando aqui no nosso dia a dia? Então, eu utilizo aqui, ó, o Jonas EAD, que é no meu trabalho da Pró-Reitoria de Educação à Distância. A minha esposa usa, que ela é professora do ensino superior de curso de pedagogia. Aqui é uma disciplina que eu desenvolvi para a nossa EAD, os nossos cursos de formação, tecnologia da educação, pós-doutorado, marco regulatório, IAPA Educação Especial. Você consegue colocar a realidade de cada um deles para que ela trabalhe como uma pessoa, como uma persona na tua escolha. E aqui eu coloquei o prompt e eu vou jogar um arquivo. E aqui é interessante, pessoal, na otimização do trabalho do professor. Você pode pegar e fazer isso com o que você quiser. Eu peguei aqui um guia da Unesco para IA, da inteligência artificial generativa. Coloquei o prompt ali para fazer essa questão e dei o OK. Quando você faz na sua sala de aula e você trabalha para preparar as questões para o seu aluno, quanto tempo você demora para criar as questões, para fazer resumos, para trabalhar com a questão da criação de questões, montar o PowerPoint, montar as atividades para que você estiver fazendo. Aqui ele criou os slides, slide 1, o resumo, o que é o conceito, criou todos os slides que a gente pediu. E aqui embaixo, ele já criou as 5 questões de múltipla escolha. Essa versão que eu estou usando, ela é a paga, Adriana. Mas você tem as outras ferramentas ali que eles dão o mesmo resultado e a gente já vai fazer uma. Eu vou abrir uma outra para a gente poder estar utilizando para fazer o mesmo teste com eles. Você vai ver que o produto final vai ser muito parecido para que você pode utilizar. Ó, ele criou as 5 questões de múltipla escolha para você estar trabalhando, te dando a resposta. E ele trabalhou com as questões dissertativas também. Explique com suas palavras como a IA generativa pode apoiar o processo de avaliação da aprendizagem. E ele deu
as opções para que você possa fazer as questões. No nosso dia a dia, às vezes é muito complicado pegar e fazer isso, porque a atividade, o tempo ele é curto para a gente poder estar utilizando, avançando e crescendo nessa questão. Agora eu vou entrar aqui, já que a Adriana comentou, eu vou botar na Maritaca, que foi aquela que eu falei para vocês ali para a gente fazer o teste com o Sabiá. Ó, você cadastra com a sua própria senha Google. Se você já tem o seu e-mail aqui, ele já vai entrar na minha sem muita dificuldade. Você pode ver que ela é muito parecida com as outras. Ela tem uma realidade muito próxima. E a Maritaca, ela é sem custo. Eu vou subir o mesmo arquivo para a Maritaca. Ele já botou ali. E vou escrever o mesmo prompt que eu pedi para ele fazer. Então, ó, dei ali o mesmo texto copiado na outra, lá no chat GPT, utilizado na Maritaca, que você pode estar utilizando para fazer os seus resumos. Ele vai ler como o chat leu, como ele pegou e fez a sua, e vai gerar a sua resposta e vai nos dar as opções. Ó, criou o resumo dos slides, que o chat fez lá da mesma forma os 10 slides que a gente criou. Então você pode criar as suas avaliações de acordo com o que você achar a sua necessidade. E aqui ele já criou as 5 primeiras, as questões dissertativas e as questões de múltiplas escolhas. E olha que interessante, com o mesmo prompt, as perguntas foram diferentes. Aqui no chat GPT, se a gente for olhar a primeira pergunta, aqui na Maritaca, a primeira pergunta que a gente fez, que ela trouxe, qual a principal técnica utilizada para IA generativa de texto? Se a gente for olhar aqui no chat GPT, ele traz qual a principal característica da IA generativa. Lembra que nós comentamos que eles são pessoas diferentes que trabalham com a mesma questão, com o mesmo material e trazem resultados muito parecidos? Então, nós vamos criando e vamos trabalhando de acordo com a realidade de cada um de vocês, de acordo com a sua realidade, mas você pode utilizar qualquer uma dessas ferramentas para utilizar para criar as suas avaliações. Então, nós botamos aqui, explique como a IA generativa pode agravar a pobreza digital e propõe as medidas para mitigar esse problema na educação. Foi uma pergunta totalmente diferente da que o chat GPT fez sobre o mesmo assunto. Então, você pode utilizar as ferramentas, e se eu abrir uma outra aqui, deixa eu abrir a Queen. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir a DeepSeek. Deixa eu mudar a versão aqui. Vou entrar. Nós vamos ter um resultado muito parecido. Opa. Aí eu fui no lugar. Deixa eu entrar aqui na outra, só um pouquinho. Aqui na Queen. Ó, na Queen. Vou fazer o mesmo processo, vou carregar o documento. Carreguei o documento. Coloquei o prompt. E ele vai criar também para a gente a ferramenta para que ela está utilizando na sua realidade. Fez o resumo dos slides, está produzindo todo o material
em cima do material que você pode ter utilizado. Você pode ver que uma traz um pouquinho mais de riqueza de detalhes, outra traz um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todas atendem à realidade do que você está precisando, do que ela vai estar trabalhando. Então, você pode estar utilizando sem dificuldade nenhuma. E o que eu gosto muito da IA, e às vezes a gente, na primeira resposta é aquela que a gente vai utilizar. Pessoal, não, crie uma conversa com ela, propriamente dita, a todos os momentos, para que você possa estar evoluindo nessa questão. Então, aqui você viu como pegar um arquivo e a partir desse arquivo você pega e cria as opções de questões. Pode ser de um livro, pode ser de um texto, pode ser de alguma outra forma que você quer estar utilizando. Daí vai dentro da tua realidade. Jonas, eu tenho um livro didático digital, eu quero criar as questões, eu tenho um PDF, eu tenho uma apresentação, eu tenho alguma coisa, e você pode estar avançando. Aqui eu peguei um prompt bem generalista, bem básico, para que a gente possa utilizar como exemplo. Então, agora eu quero voltar lá e nós vamos ir testando uma por uma nessas questões. E eu quero trazer um prompt para você. Deixa eu pegar e voltar aqui na minha apresentação do PowerPoint. Só um minutinho. Para a gente, eu vou copiar um outro prompt aqui que eu fiz para a gente ver, para a gente colocar a mão na massa para isso. Eu vou colocar aqui, um outro prompt para que a gente possa estar utilizando. Olha só. Aqui para você utilizar na educação infantil. Para você que é professor, tem algum professor nosso aqui da educação infantil que trabalha, ou uma coordenadora que trabalha na educação infantil? Coloca aí no chat. Olha só, eu vou trazer um exemplo de cada um dos segmentos, para que depois eu passo na apresentação também todos para ficar gravados aqui para vocês terem esse acesso, para você depois começar a colocar a mão na massa dentro do acróstico claro, para que você consiga realizar no seu dia a dia. Sou um professor de educação infantil e estou planejando uma atividade avaliativa lúdica para verificar se as crianças reconhecem cores e formas geométricas básicas. Crie sugestões de perguntas orais ou jogos interativos com esse objetivo, considerando o desenvolvimento infantil e utilizando uma linguagem simples e divertida. Com o prompt, coloquei e ela já cria a avaliação para que você possa estar desenvolvendo com seus alunos. E olha que interessante, ela coloca o contexto, o desafio ou a situação, o que você quer, os requisitos, tal, e o objetivo para que você consiga criar essa avaliação. Depois ela pergunta, com base nesse pronto, deseja que eu faça isso? Sim. Crie a avaliação. Lembra que nós conversamos que ele deve ser o nosso tutor, o nosso assistente pessoal? Então você colocou e ele vai botar aqui. Ele vai criar cores e formas para brincar e aprender. Faixa etária 4 e 5 anos. O objetivo: reconhecer e a nomeação de cores primárias e formas de geometria básicas e interativas. Atividade 1. Quem é colorido que passou aqui? Apresente imagens de objetos do cotidiano com cores vivas. Modo: mostre uma imagem de cada vez e diga: olha a bolinha que rolou no chão. Que cor ela tem, meu? O que é amarelo que brilha lá no céu? O céu está pintado de tinta azul. Que cor que parece um azul de papagaio? E ele vem trazendo as alternativas
para você fazer as atividades. Aqui, ó. Aqui ele trouxe formas fugitivas, cartazes, slides com formas geométricas misturada com cores diferentes, para que você, quem conseguir achar um círculo e apontar com o dedinho, tem um triângulo que quer brincar de esconde-esconde, aonde será que ele está? Então, cantinho do adivinha. Figuras geométricas podem ser impressas em EVA, cartolina, apresentadas digitalmente. Então, ele trabalha com sugestões para que você consiga desenvolver lá na educação infantil o que você pediu. Agora vamos para uma outra, agora para o ensino fundamental 2, fundamental 1, que ele vai pegar ali para uma turma de um exercício de 4º ano. Olha só. Pessoal, você pode ver que são prompts básicos, não são muito complexos, que você pode aplicar no dia a dia da sua sala de aula. Você botou ali o prompt e, ó, ele vai pedir assim: preciso de 5 problemas matemáticos contextualizados para o 4º ano, focado na operação de adição e subtração. Os problemas devem ser claros, com situações reais e adaptadas à faixa etária. Use linguagem simples, educativa, para avaliar se os alunos compreendem e resolvem as situações. Primeiro, passeio da escola. A turma do 4º ano foi no zoológico. No total, 128 alunos foram ao passeio. No final do dia, 86 já haviam voltado para a escola. Quantos alunos ainda estavam no zoológico? Problema 2. Caio tem 243 figurinhas no seu álbum. Seu amigo Lucas deu 58 figurinhas para completar a coleção. Com quantas figurinhas Caio ficou o total? Na biblioteca da escola, havia 372 livros na prateleira de histórias. A professora retirou 145 para uma atividade. Quantos livros ficaram na prateleira? Pessoal, e você pode, e aqui eu vou usar um exemplo, você pode aumentar a complexidade. Poxa, você botou o prompt e achou que ficou muito básico para os seus alunos. Você pode pedir para ele: por favor, aumente um pouco o nível de complexidade das questões. Ele vai te dar mais, ele vai aumentar a complexidade das suas questões. Pode botar ali: a turma do 4º ano foi ao zoológico com 128 alunos. No primeiro ônibus voltaram 46 alunos. No segundo voltaram mais 39. Quantos alunos ainda estavam no zoológico depois da saída do ônibus? Você pode ir trazendo elementos até que a atividade vai chegar no nível que você quer. Mas eu quero fazer diferente. Quero fazer assim: das 5 questões, eu quero 2 questões fáceis, 2 questões médias, tá aqui intermediárias, e uma questão difícil. Prepare as questões. Ó. Ele botou 2 fáceis, 2 intermediárias e uma questão difícil. Agora você, professor, pare e pensa no seu dia a dia, quanto tempo você demora para fazer todos esses jogos, elaborar essas questões, para que você coloque isso na sua prática. Agora vamos para uma questão do ensino fundamental 2. Aqui. Vou copiar o prompt, vou colocar para você aqui, para você ver o que ele vai nos criar. Preciso de 4 questões diagnósticas para os alunos do 8º ano.
sobre o período da independência do Brasil. Crie questões que explorem causas, consequências, personagens históricos, usando linguagem acessível, objetiva e conectada com o interesse dos adolescentes. Pessoal, lembrando, sempre que você for usar algum das ferramentas de chatbot para inteligência artificial, você sempre deve conferir se as respostas, se aonde ele busca está certo. Ele é passível de erro e às vezes ele traz algumas questões, alguns dados que não são tão certos e podem ser diferentes da sua realidade. Por que o Brasil queria se separar de Portugal? Daí ele coloca as respostas. Com base nisso, cite duas causas que ajudaram a provocar a independência do Brasil. Quem foi Dom Pedro I e por que ele era importante? E você pode ir brincando, e você pode ir aumentando questões, você pode ir diminuindo questões, você pode colocar para onde o seu aluno deve pesquisar. Você tem N opções para fazer as suas avaliações. Agora vamos aqui para a atividade, como a professora Santa colocou ali, vou testar com atividade de português. E sem nós combinarmos, eu peguei um prompt aqui para uma atividade de língua portuguesa. Vou botar lá. Sou professor de língua portuguesa de primeiro ano do ensino médio. Então aqui você pode ver que ele colocou um prompt e ele já disse quem ele é e com quem ele atua. Quero aplicar uma avaliação de produção textual. Crie uma proposta de redação dissertativa argumentativa com base em um tema atual e relevante. E aqui você pode colocar o tema que você quer, com recorte claro e texto de apoio. Use uma linguagem adequada ao nível escolar e incentive a reflexão crítica. Você vai colocar ali e ele vai te sugerir uma proposta de texto para você trabalhar com os seus alunos. E ele pode ainda montar uma proposta com uma folha de atividade, com espaço para escrita, criar diferentes temas de variedade, dificuldade. Deseja que eu prepare isso? Você pode ir avaliando para cada um deles. O tema: os limites e as possibilidades da inteligência artificial na vida dos jovens. Situação de produção. A inteligência artificial está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Ferramentas como assistentes virtuais, algoritmos de redes, aplicativos, estudos e plataformas como o ChatGPT já fazem parte da vida dos jovens. No entanto, o uso excessivo e discriminado da tecnologia levanta várias preocupações éticas e sociais e educacionais. O texto de apoio, ele trouxe, você depois tem que fazer a verificação se esse texto é verídico ou não, as instruções, os critérios de avaliação, e ele já te trouxe a tua proposta de avaliação, de redação para você estar utilizando. E aqui vamos usar o mesmo texto para que a gente consiga ver a proposta que ele vai trazer lá na Queen. O mesmo texto colocado com os mesmos critérios. Enquanto ele pensa aqui, vamos colocar na Maritaca também. A Queen, ele também trouxe sobre o impacto. Aqui ele trouxe não sobre IA, mas o impacto das redes sociais na formação da identidade juvenil. Recorte do tema, texto de apoio. Trouxe um texto do Instituto de Psicologia da Federal de São Paulo. Texto de apoio 2, comandos para a redação, ela está criando. A Maritaca também trouxe, a Maritaca trouxe um outro tema, a importância da educação financeira nas escolas brasileiras. Vocês viram que através do mesmo comando, do mesmo prompt, os resultados vieram com o tempo. Ele vem trazendo e ele vem impactando o resultado para que você possa estar trabalhando com ele? Deixa eu ver a pergunta que a Graziele nos trouxe. Professor, são tantas ferramentas que nos ajudam a otimizar o tempo. Enquanto
professores, ainda nos falta coragem, ousadia, infraestrutura e maior conhecimento. Como o senhor no início da aprendizagem. Pessoal, o que eu brinco e com uma pitadinha de sério? É colocar a mão na massa. É sem ter medo. Nós, como professores e adultos, eu fico acompanhando a minha filha no decorrer da vida dela. E vocês que têm filhos ou trabalham com as crianças sabem disso. Quando nós somos pequenos, nós não temos medo de fazer as coisas. Desde colocar o dedo na tomada, desde puxar alguma coisa, nós pegamos e vamos para frente. As crianças vão e não tem medo. Com o decorrer dos anos, nós vamos ficando com receio que não vai dar certo, vamos ser julgados, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vai tendo dificuldades. Pessoal, mas pode ser que dê errado. Beleza. Mas na outra vez vai dar certo. E eu já tive situações que eu preparei o material, fui para a sala de aula super empolgado, trabalhando, assim, vou arrebentar na aula com as crianças. Pessoal, não deu certo. Ou a internet não funcionou, ou o videoprojetor não funcionou, ou os alunos não estavam ligados, mas não pode desistir. Tem que pegar e colocar e ir fazendo. O que eu indico para você? Começa com uma turma, para que você consiga colocar na prática. Faça com uma turma pequena, comece com uma atividade, comece simples e vá crescendo. Você pode começar criando as suas atividades, as suas questões da avaliação para você criar e para você desenvolver, que ela te dá esse suporte muito grande. E nós temos que estar com a mente aberta para essas novas possibilidades de utilização das ferramentas, porque as crianças, elas são muito fáceis para se adaptar. Eles vão entrar, vão ver, vão acontecer. E às vezes nós somos muito reticentes, temos uma... mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eles vão saber que eu usei a IA? Será que não vão saber? Pessoal, ela está aí para mudar. A inteligência artificial, ela vai impactar a nossa vida. Ela já está presente, nas redes sociais, ela está presente nos aplicativos de compra, ela está presente no teu Waze, ela está presente na minha e na tua vida. Ela está ali, só que nós temos que nos apropriar para utilizar para a nossa realidade. Então, você pode criar as atividades da maneira como você quiser. E você vai conversando e você vai pedindo. Você vai botando ali, você vai trabalhando, você tem que colocar, eu baixo no celular, eu baixo vou para o computador, vou utilizar. Poxa, vai dar certo? Não vai? Poxa, vamos pegar aqui mais um exemplo. Vamos aqui para a da Maritá. Olha que legal o que ela trouxe. E daí você, pede um tema desses de redação. Mas eu quero uma atividade lúdica. Vamos botar aqui. Com o tema da educação financeira, crie uma atividade avaliativa sobre o tema que engaje os alunos. Vou só corrigir aqui, atividade dos alunos e traga o envolvimento deles. Boa, gostei do tema da redação. Quero que ele crie uma atividade avaliativa. E daí você pode, meu orçamento, minha vida. Gostei. Não imaginava que ele ia trazer esse resultado. Olha só, pessoal, eu fico fascinado com a utilização da IA, e aqui não entrando em termos técnicos, mais na prática mesmo, no dia a dia, sabe? Para que você esteja utilizando ela no seu dia a dia. Que ela nos ajuda muito em criatividade, em ações e sugestões de avaliação para que ela venha engajar os seus alunos. E olha que legal, atividade de projeto de educação financeira, meu orçamento, minha vida.
engajar os alunos em um projeto prático de educação financeira que estimule situações reais de gestão financeira pessoal, incentivando a reflexão e aplicação de conceitos básicos. Quanto tempo a gente fica para criar um projeto desses manualmente? Para escrever, para estruturar? Ele já bota a primeira aula na introdução, na segunda aula, tipo de orçamento, a segunda aula, simulação de gastos e poupança, debate e apresentação, apresentações. E aqui você pode trazer para eles, nos projetos de feira, de iniciação científica, de feira cultural. Você pode criar um projeto e pede para ele criar para você e ele vai te ajudando. Deixa eu ver, professora Roseli, você tem alguma sugestão para eu trabalhar com professores de educação infantil a trabalhar a literatura infantil digital? Professora Roseli, vamos fazer esse teste. Aqui, ó, vamos do ao vivo e a cores. Copiei o que a professora Roseli colocou ali. Eu vou escrever aqui. Chat. Você tem alguma sugestão para trabalhar com professores de educação infantil a trabalhar com literatura infantil digital? Vamos ver o que ele vai nos responder. 3 sugestões práticas e estruturadas. Primeira, abertura de perguntas reflexivas. Qual foi o livro que marcou a sua infância e hoje como as crianças encantam essa história? Use perguntas para iniciar uma roda de conversa entre memórias afetivas. Breve exposição sobre o que é literatura infantil digital. Mão na massa em plataformas. Ele trouxe plataformas para você utilizar. Storyweaver, livros infantis em várias línguas, português, livro digital Itaú com histórias com narração e trilhas sonoras, leitura digital, YouTube Kids, atividade prática, criação de roda de leitura digital, então, encerramento e compartilhamento. Ele traz uma série de ferramentas para você. Só que nós temos que colocar a mão na massa. Pegar ali, não sei se vai dar certo. Ou vou testar. O não eu já tenho. Eu tenho que pegar e colocar a mão na massa para fazer. Então, pessoal, o último que eu separei, e para nós conversarmos um pouquinho sobre a TIT daqui a pouquinho, e esse é um assunto muito delicado. Eu tenho sido diretor de escola já há muito tempo, e eu tenho acompanhado essa dificuldade que os professores têm, e eu criei até um treinamento para fazer sobre isso, e eu quero colocar aqui para você ver, que é a questão da parte da educação especial, da personalização das questões para os professores de educação infantil e todo de educação infantil ao ensino médio, de personalizar as avaliações para os alunos com necessidade especial. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui um resumo de um prompt, e nós já vamos ver ele no PowerPoint depois de novo, mas só botar para que a gente possa estar utilizando. Vamos botar aqui na questão, e eu vou pedir para ele aqui, ó. Aqui você pode ir trabalhando a autonomia. Não sei se aí na sua escola você tem dificuldade para adaptar as questões para os alunos com necessidade especial. Muitas vezes nós temos muita dificuldade, às vezes a resistência dos professores em fazer mais uma avaliação para um aluno de acordo com a sua realidade, e a gente sabe que isso impacta bastante tanto a vida dos alunos como a vida dos professores. Então, eu botei aqui, ó, o ano, a disciplina, a habilidade da BNCC, se você quiser, o pré-requisito, tipo de avaliação desejada, perfil do aluno, nível de autonomia, preferência como recursos de imagem, usar leitor de tela, objetivo da adaptação, se precisa da participação da família ou não, e os comandos para ele estar utilizando para
construção dessas atividades. Então, ele vai criar atividades adaptadas para que você possa estar utilizando para os seus alunos. Ó, posso te ajudar com os dados do aluno real, criar uma avaliação adaptada nessas questões? Vou botar aqui. Sim, crie a atividade. Então, você pode estar trabalhando com essas questões com os alunos e adaptando do que eles vão estar trabalhando. Então, você bota o prompt, você coloca ali na mão na massa e você consegue estar trabalhando de acordo com a necessidade de que eles andar, que eles precisam. E é interessante ali que o Jonilson falou, de não esquecer da curadoria das ações práticas que precisam legitimadas pelos professores. Sempre quando ele trouxer uma citação, alguma coisa, você precisa verificar e também colocar na prática no dia a dia para você trabalhando. Você não vai só dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, ó, tá feito, a IA criou e eu coloquei lá. Não vai dar certo. Mas se você colocar a mão na massa, se você ir testando, você ir validando, ele é uma ferramenta muito boa de suporte para a gente. E agora, antes de nós nos encaminharmos para o final, para fazer uma revisada ali, eu vou cumprir a minha promessa e nós vamos falar um pouquinho do Teach. Pessoal, o Teach, não tenho nenhum relacionamento com eles, nada. Então, não é uma questão de divulgação, de publicidade, nada disso, mas é a questão de trazer uma ferramenta para você, professor, para você, coordenadora, que talvez você, poxa, eu posso pagar alguma coisa, mas eu vou pagar uma só. Daí você faz um levantamento e vê qual de acordo com a tua realidade. E o Teach, indiferente das outras, deixa eu entrar aqui com a minha conta, ele só por você logar e você entrar com ele no seu dia a dia, você já vai ganhando créditos. Aqui eu tenho 1.400 créditos, bem aqui na pontinha, se você conseguir. Ó, eu vou botar aqui no 200, resgatei 200 pontos, foi para 1.600. Cada atividade que você faz aqui, você tem à disposição para você estar utilizando. Eu vou usar aqui, e ela vai por créditos. Então, eu quero criar uma prova, é 100 créditos. Eu quero fazer um planejamento, é tanto. Eu quero usar para que eu possa fazer alguma outra coisa, é tanto. Só que, quando a gente olha aqui no valor da Teach, pessoal, ela não é um valor alto. Ela é R$ 29,90 por mês. Para que você tenha todos esses recursos para você poder utilizar na tua prática. Eu não sei quanto é que é o preço do lanche aí, do hambúrguer, do X, alguma coisa aí, mas é o preço de um pastel quase que você pode estar utilizando para que você consiga utilizar ela ali. Professora, a professora Roberta pediu ali o nome da... É Teachi, Teachi, usando bem cruamente nessa questão ali no todo. Então, R$ 29,90 você pode estar utilizando. Vamos lá para ver o que ele tem de ferramenta. E o Marcos pergunta se ela é adequada para o ensino superior. Vamos lá. Pessoal, ela tem mais de 50 opções de ações para que você possa estar fazendo. Você pode plano de aula, mapa mental, caça-palavras, apresentação de slides, palavra cruzada, lista de exercícios, prova, ideias de atividade, sequência didática com objetivo, atividade. E é interessante que ela já faz o link com a BNCC. Se você buscar o item da BNCC que você quer que ela atue, e ela já trabalha com isso, questões sobre um texto, redação, plano de recuperação da aprendizagem,
questões sobre um vídeo, ideias de confraternizações, atividades de contos infantis, ideias de brincadeira, consulta sobre um vídeo, converse com a IA sobre um vídeo, criar relatórios, corretor de questões, atividades com IA, questões sobre um site, acessibilidade, corretor de redação. Aqui é uma parte que eu gosto bastante, que é sobre o PEI e o PDI personalizado, correção de provas em papel, acessibilidade, atividade adaptada. E aqui a gente vai em N opções para fazer isso. Mas vamos criar ali o que o professor Marcos perguntou, se dá para a gente usar no ensino superior. Vamos fazer um mapa mental. Vamos botar aqui um mapa mental e ele dá a opção de universidade. Dá para a gente trabalhar com isso. Vamos colocar aqui um assunto. Utilização da IA na avaliação da aprendizagem para os alunos do ensino superior. Ou poderia botar arquivo, não tem um arquivo para pôr, busca na web, vou botar ali que ela pode buscar, permite que a IA pesquise na web para gerar respostas, posso adicionar um arquivo, e aqui no gerar, você vai ver que tem um raiozinho e 100. Ele vai me gastar 100 créditos que eu tenho lá, 1.600. Se você entrar todos os dias, nem que você não use, mas você vai resgatando 200 de crédito todo dia. Vou realizar 100. E coloquei para ele criar o meu mapa mental ali. E ele cria, e você pode estar adicionando e colocando aqui. Deixa eu colocar na tela cheia para ficar um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui para ficar maior na tela para você. Consigo. Até um certo limite. Vou botar aqui. Deixa eu tentar um pouquinho mais. Ó. E ele criou para você a utilização da IA na avaliação da aprendizagem do ensino superior, benefícios, modelos de IA, ferramentas de IA, desafio e considerações éticas, implementação e boas práticas. Então, ele adapta, tem algumas ferramentas que dá para ele adaptar e tem outras que não ao ensino superior. Deixa eu só voltar aqui o tamanho dele. E aqui dá para você, aqui ele tem a visualização em árvore ou em tema central, que daí ele vai trabalhando para cada um deles. E dá para você aqui do lado, para que você vá adicionando e você vá modificando e editando ele. Então ele cria para você de acordo com a realidade. E que interessante que dá para você adicionar na aula, dá para você criar uma aula e adicionar ali. Dá para você enviar para os alunos, dá para compartilhar, dá para você baixar e dá para você criar. Eu quero criar uma aula completa. Vou clicar ali e ele coloca, ó, IA na avaliação educacional. Digite a série que eu quero. Vamos botar aqui o primeiro ano do médio. Qual que é a metodologia? Expositiva, ativa, socioemocional, técnica ou ATH? A Teacher, ela usa a tecnologia. Coloquei. Aqui vamos pegar um prompt. Opa, meu mouse aqui foi pro... Passou. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos botar aqui em plano de aula. Vamos botar aqui a avaliação. Botar aqui a avaliação da aprendizagem com IA. Quero procurar na base curricular nacional, universidade, vou escolher metodologia. Vou botar a Teach,
que integra recursos digitais, aproximando o conteúdo da realidade dos alunos. Para qual disciplina? Não vou colocar disciplina nenhuma. Vou botar aqui, ó, crie um plano de aula para os professores utilizarem a IA na avaliação da aprendizagem. Vou buscar na web, vai me gerar 100 de crédito, coloco ali e ele está criando o seu plano de aula. E aqui você pode colocar para qualquer outro conteúdo, para qualquer outra informação, você pode ver que ele cria um plano de aula completinho para você. Pessoal, isso dali no professor, para que você precisa fazer seu planejamento, você precisa criar as suas questões, ela é uma ferramenta extraordinária para você estar utilizando. Olha aqui, o plano de aula. Público-alvo, ensino superior, universidade. Duração, 50 minutos. Objetivo, capacitar professores para entregar ferramentas de IA na avaliação da aprendizagem, promovendo uma experiência educacional mais dinâmica, personalizada, relevante, com os objetivos de aprendizagem. Os objetivos específicos, aqui eu acabei voltando de novo. Deixa eu botar aqui para ele gerar de novo. Enquanto ele gera ali de novo um outro. Ó, eu usei o mesmo prompt e você vai ver que ele vai trabalhar de uma maneira diferente para a gente ali nessa questão. Ó. E você... Ele acabou pegando e voltando ali, mas ele dá essa ferramenta para você utilizar. Pessoal, dá para você cadastrar as turmas, dá para você pegar e cadastrar várias turmas, as suas turmas com seus alunos, para criar as atividades e colocando ali. Tem a comunidade, aonde você tem atividades que você pode compartilhar quando você cria uma atividade ali, ou você pode ir buscando e pesquisando e avançando com isso. Então, é uma série, ó, muitas questões sobre o que você está colocando. É uma troca de informação de professores, ó, atividades para o 6º ano, plano de aula de alfabetização. Você pode compartilhar e você pode ter atividades ali para te ajudar como sala de aula também. Então, pessoal, é uma ferramenta muito legal de inteligência artificial para professores que vai te ajudar na questão da avaliação da aprendizagem dos seus alunos. Você tem as IAs para você estar utilizando ali, e eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, para nós já nos encaminharmos para o nosso final do nosso bate-papo hoje sobre a inteligência artificial. Nós vamos dar uma revisadinha aqui para a gente já terminar. E se você tiver com alguma dúvida, você pode colocar aí que a gente vai pegando e vai respondendo aqui nesses minutinhos que faltam ali. Professor João, se você puder subir de novo para mim, eu lhe agradeço. Aqui, pronto. Pessoal, o exemplo de prompt, aquele primeiro prompt que a gente usou lá no início, de realizar o documento que a professora pediu ali, ele está aqui. Então, prompts, modelos de prompts para a educação infantil. Tranquilo. Se quiser compartilhar, eu já coloco. Já está aí. Pronto. Pessoal, tudo bem? Deu um probleminha técnico aqui de cair, machucar, mas já voltamos aqui. Então, você consegue ir trabalhando com as suas ferramentas no prompt do Ensino Fundamental 2, para você estar trabalhando com eles. Prompts para o ensino médio,
você pode criar a disciplina, você pode estar utilizando, e também para a questão da personalização da educação especial. E daí você pode modelos para que você possa criar o seu prompt com ano, disciplina, conteúdo, para que você, habilidade da BNCC, pré-requisito, para que você consiga trabalhar e com isso você, com base nessas informações, você cria a atividade adaptada dos alunos para estarem trabalhando ali nessa questão. E para nós terminarmos, eu quero deixar aqui com você um material que eu gosto bastante, que ele foi desenvolvido pelo professor Ezequiel Zorzal, da Unifesp, mas é uma tabela, estilo de tabela periódica, que ela trabalha sobre ferramentas de IA, recursos de IA para a educação. Que você pode, tem uma série de questões para chatbots, criação de conteúdos e redação, produção e edição de vídeos, áudio e podcasts, detecção de IA, assistentes educacionais, que você pode estar, ó, nós vimos o Tite, mas tem o Quizboot, tem o Escola AI, Paperclips, Parabian, curso Box, Tutor AI, tem uma série de ferramentas para você estar utilizando, de apresentações e narrativas, ali usa o Gama, mas tem outras opções, design gráficos de imagem que você pode estar utilizando. Então, pessoal, você tem N opções de recursos para você estar utilizando, mas tem que colocar o pé na água, colocar a mão para que você consiga avançar. Esses são os meus contatos, meu Instagram, meu LinkedIn, que você pode entrar em contato, se quiser mandar mensagem, se quiser bater um papo, seguir, vira e mexe, a gente está postando materiais lá para ajudar, dar ferramentas, dicas, e se você precisar, a gente está à sua disposição. Mas, pessoal, coloque o pé na água. Coloque assim, avance, porque você vai ver que os seus alunos eles vão se interessar, você vai ver que a tua qualidade de vida vai melhorar, porque as atividades que você vai ter mais tempo, talvez até para passar com a sua família, para você vai ver, você vai começar a evoluir e você vai, no seu dia a dia, se sentir mais prático. Não desanime na primeira vez, que pode dar certo, pode dar errado. É como nós estamos aqui. Nós estamos numa palestra ao vivo, num mini curso, deu um probleminha ali, acabou a bateria do meu microfone, eu fui desligar, apertei o botão errado, tive que sair, entrar de novo, e beleza, faz parte da vida. Se tem uma das coisas que a pandemia nos ensinou, é fazer essa resiliência da coisa não dar certo, entrar de novo, testar, ir fazendo e ir evoluindo cada vez mais. Espero de coração ter conseguido ajudar vocês nessa caminhada desse trabalho tão importante que é ser um professor hoje, que é uma formação das nossas crianças. Eu trabalho hoje já há 30 anos com educação, já fui para a sala de aula, trabalhei na parte técnica, fui diretor acadêmico, hoje eu estou no ensino superior, mas a escola, ela transforma a vida das nossas crianças. E para que nós possamos atingi-las, alcançá-las, nós temos que fazer o diferente, porque eles vivem num contexto diferente hoje, nós estamos numa realidade e para impactar a vida dos nossos alunos, nós temos que buscar coisas diferentes para atingir. E a IA, ela dá uma ferramenta, N ferramentas, né, muito boas para que você possa ajudar na tua prática, fazer avaliações, utilizar isso para trabalhar com seus alunos e personalizar, pessoal. Hoje, cada vez mais, apesar de ter as suas complexidades, a personalização da avaliação, tratar o aluno como ser individual, com as suas necessidades, com as suas realidades, com o seu histórico de vida, ele é muito importante para que ele possa ter um aprendizado, que ele possa ser preparado
para que ele possa alcançar seus objetivos e seus sonhos de vida. Professor João, muito obrigado pela oportunidade e, pessoal, estamos à disposição sempre que precisar. E na quinta-feira estamos de novo, das 2 às 3. Se você pode vir que nós temos mais um tempinho junto para batermos e aprendermos um pouquinho mais. Obrigado, Jonas. Foram excelentes ferramentas indicadas aí para, né, os professores, pesquisadores, estudantes que estão acompanhando aqui esse simpósio. Né? Então, nós só temos aqui a agradecer sua colaboração e esperamos revê-lo em outras oportunidades. Sucesso para você. Grande abraço e, né, deixo aí para você se despedir. Pessoal, um grande abraço. Que você possa sempre ter esse coração quentinho, que você vai estar transformando a vida dos seus alunos, você vai estar avançando nas ferramentas, e nunca pense que você não tem a estrutura ideal, que a gente nunca vai ter a estrutura ideal. Se a gente for esperar ter as condições ideais para botar a mão na massa, a gente não vai sair do lugar. Então, faça com o seu celular, faça com o que tem na escola, leve a que você vai ver que vai causar a diferença e você vai ter um impacto muito interessante na vida dos seus alunos. Um grande abraço, uma boa noite e que esse simpósio seja uma bênção na tua vida. Um abração, professor João. Um abraço, amigos. Um abraço, tchau.